Nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, que está em Lucas 15, de 11 a 32. Lucas 15, de 11 a 32. Lá diz o seguinte: Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Trata-me como dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados aos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volto para casa, esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa parábola do filho pródigo é uma parábola muito conhecida, é uma das mais famosas da Bíblia, é conhecida no mundo todo. Quantos de vocês se lembram de escola dominical, onde foi contada essa parábola, de pregações? Essa parábola convive com a gente desde sempre. Só que essa história não fala só do filho pródigo, do filho que foi embora, do filho que saiu de casa. Mas ela fala também do filho mais velho, do filho que não foi, do filho que ficou, daquele filho que nunca saiu de casa, aquele filho que não desobedecia os seus pais, aquele filho arrumadinho, sempre engomadinho. Em São Paulo tem uma expressão, e para esse filho mais velho aqui, a gente podia chamar filho criado com a avó. Aquele filho que solta papagaio na frente do ventilador, joga futebol no carpete para não estourar a ponta do dedo. Quantos de nós já estouramos a ponta do dedo jogando futebol na rua? Esse filho não. Esse é o filho mais velho. Então essa parábola conta também a história desse filho que ficou ofendido com a volta do irmão. Ficou ofendido com a festa que o pai fez para ele. Agora a pergunta é: por que Jesus conta essa parábola? O que motivou Jesus a contar essa parábola? Para isso a gente tem que olhar o contexto. No verso 15, lá nos 2 primeiros capítulos, verso 1 e 2, capítulo 15 em 2, a gente vai entender o contexto e entender por que Jesus contou a parábola.
Jesus está ali diante de pecadores e publicanos. Publicanos aqui são aqueles judeus coletores de impostos, eram considerados traidores, tiravam o dinheiro do próprio povo para entregar para o Império Romano. E esse é o filho pródigo. E o filho mais velho? O filho mais velho são os fariseus. Os fariseus são um grupo de judeus devotos da Torá, que liam a Torá, a Bíblia, né? Eram a autoridade religiosa. Esse é o filho mais velho. E os fariseus, esse filho mais velho, eles não entendiam por que Jesus acolhia esse filho pródigo, acolhia esse filho mais novo. Lá no verso 2 do capítulo 15 diz o seguinte: os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles, achando que era um absurdo isso. Jesus está com os pecadores e publicanos, com o filho mais novo. E eles ficavam mais irritados ainda quando Jesus dizia que havia festa no céu quando um desses pequeninos aceitava a Cristo. Isso não cabia na cabeça do filho mais velho, essa festa. Agora Jesus deixa bem claro que esses dois grupos estão errados. Ele iguala esses dois grupos, coloca no mesmo patamar. Jesus nivela e convoca ambos os grupos para o arrependimento. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Essa é a palavra de Deus para esses dois grupos. Não existe um melhor que o outro, como alguns se achavam que eram. Todos estão na mesma situação. Agora nós vamos destacar aqui 3 características desse filho mais velho. Características da perdição desse filho. Como é que ele pôde se perder tanto assim, estando do lado do pai, na casa do pai? Tem 3 características de perdição do filho mais velho. A primeira é que ele não sabe celebrar a vida. Sabe aquele irmão que não consegue se alegrar com a alegria do outro? Não consegue. Não sabe entrar numa casa feliz. Essa festa não é minha, essa alegria eu não participei, eu não construí junto, eu não vivi isso, eu não quero participar. Deixa ele lá curtindo a festa dele. No verso 28 diz: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Ficou irado com a festa, com a alegria, com o retorno, com a salvação do outro. Tem muita gente, irmãos, vivendo na igreja, vivendo essa maldição do filho mais velho, que não consegue se alegrar com a alegria do outro, não consegue celebrar a vida, não consegue aproveitar a vida. Talvez porque esteja confundindo os mundos, amando o mundo que devia se afastar, devia odiar, e odiando e se esquivando do mundo que podia aproveitar. Jesus fala de 3 tipos de mundo. Um deles é o mundo pessoa humana. Sou eu, você, que Jesus se relaciona como redentor. Ele vem para salvar, ele vem para resgatar da morte. Jesus amou esse mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por ele. E eu e você somos convidados a amar este mundo também. O segundo mundo que Jesus fala é o mundo do sistema do mal. É o sistema do conflito que já me faz ir para o meu irmão já cheio de preconceitos e com pedras para jogar nele. Este mundo, Jesus se relaciona como juiz. E este mundo, Jesus dá uma orientação muito grande, que a gente deve nunca amar este mundo, nem as coisas que existem neste mundo. E o terceiro e último mundo é o mundo natureza. Jesus se relaciona como Criador e a cada dia ele recria essa criação. Ele nos convida a amar, nos convida a respeitar e, acima de tudo, ele nos convida a aproveitar este mundo natureza. E aí, aproveitar é poder tomar uma cuia de tacacá e dizer: Deus, te agradeço por essa cuia de tacacá gostosa, por esse jambu, por esse camarão. Dá até água na boca, né? Comer o ingá e dizer que delicioso. Um creme de cupu, um açaí. É entrar nos igarapés do Amazonas
e dizer: Pai, te agradeço por essa água que refresca o meu corpo. Que gostoso estar aqui. É aproveitar a natureza. Esse filho mais velho não sabe celebrar a vida, curtir a vida. Não sabe celebrar a vida do outro. Tem dificuldade com isso. E a segunda característica de perdição desse filho mais velho é a falta de liberdade na vida dele. Verso 29 diz o seguinte: Ele então respondeu ao pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus irmãos. Geração mimimi. Sabe o que é geração mimimi? Ah, nada dá certo, é tudo contra mim, isso não dá certo. Gente, ele está na casa do pai, viveu sempre lá, nunca saiu de perto do pai, mas parece que ele está na casa de um estranho. Não pode pegar nas coisas, não pode aproveitar as coisas. É a casa do pai dele. Viveu a vida inteira ali. Parece que para agradar o pai tem que ser chato. A vida tem que ser chata. Para eu agradar meu pai, tem que ser uma vida chata. E a gente pensa que é assim também com o nosso Pai do céu. Parece que para viver uma vida de santidade eu não posso aproveitar as coisas que Deus deu para a gente aproveitar. E vive uma vida triste, cheio de rebanho. Ele vivia cercado de cordeiros, com abundância, e nunca aproveitou nada disso. Não se sentia livre, não tinha liberdade na casa do pai. E terceira característica desse filho mais velho é a falta de relação que ele tinha com o pai. Ele se relacionava com as coisas do pai, mas não conseguia se relacionar com esse pai. Ele conhece o nome de todos os empregados, ele sabe exatamente quantas cabeças de gado tem lá no pasto, mas ele não consegue se relacionar com esse pai. Ele nunca saiu de perto do pai, mas ele vive como o irmão mais novo, como se estivesse vivendo distante, longe desse pai, mesmo estando perto. Triste isso. Agora olha que interessante, o irmão mais novo, esse que foi embora, pegou os seus bens, largou tudo, largou o pai, largou a família, chutou a própria mesa. Embora tudo isso, ele crê na misericórdia do pai. Lendo o texto a gente percebe que ele crê no amor e na misericórdia do pai. Agora o mais velho acha que o pai não é capaz de nenhuma generosidade para com ele. Irmãos, essa é a grande crise do irmão mais velho. E essa é a grande diferença entre os dois irmãos. É a forma de encarar a graça de Deus. Um sabe que apesar dos pesares, se eu voltar para o pai, ele vai me abraçar, ele vai me acolher. O outro olha para si e vê: não tem nada que eu possa fazer que o meu pai se agrade de mim. E não tem intimidade com esse pai. E esse embate desses dois irmãos é antigo. Eles passam a vida inteira nesse embate. O irmão mais velho peca contra o pai, desobedece o pai, é chamado à presença do pai, lá se prostra: pai, perdão, me perdoa. E o pai, com toda a graça, perdoa esse irmão mais velho. O irmão mais velho sai da presença do pai, encontra no corredor o irmão mais novo, que também tinha pecado contra ele, acaba de se esquecer de que foi perdoado e vai para cima do irmão e bate nesse irmão e briga com esse irmão, porque esse irmão pecou contra ele. Acabou de ser perdoado. É incapaz de perdoar o irmão mais novo. E esse pai leva os dois irmãos para a sinagoga. O irmão mais velho entra na sinagoga, olha para cima e diz: pai, te agradeço porque eu não sou igual ao meu irmão mais novo. Essa atitude do coração desse irmão mais velho. E o irmão mais novo ora
bate no peito, diz: tem misericórdia de mim porque sou pecador. E a pergunta que Deus faz aqui é: qual dos dois foi justificado para casa? E a Bíblia e a nossa vida tem a narrativa desses dois irmãos o tempo todo. Este é um embate muito antigo de um irmão que sente inveja do outro irmão. Não sabe ser grato a Deus por aquilo que é. Por isso se compara com o outro irmão. É o irmão que apresenta um culto diante de Deus com um olho de inveja para o outro irmão ali. É capaz de... é fruto do suor do seu trabalho, digno de ser aceito diante de Deus, mas fica olhando para o outro irmão, com inveja do outro irmão. E Deus, como conhece o coração de todo mundo, se agrada da oferta de Abel e não de Caim. E aqui a gente vê essa espiritualidade dos dois irmãos. Isso é bem interessante. A espiritualidade do irmão mais velho, essa dinâmica da oração do fariseu e do publicano. Um carrega a oferta da justiça própria. Graças te dou porque eu faço, eu realizo por causa das minhas obras. Porque aquilo que eu faço, eu sou melhor que o outro. Eu sou grato porque não sou igual ao outro que é inferior. Ele não faz, eu faço. É a oferta que Caim faz a Deus. É a oferta dos fariseus. É a oferta dos escribas, dos legalistas. A oferta da autojustificação. Esse é o filho mais velho. E a espiritualidade do filho mais novo, ele sabe que de si mesmo ele não tem nada para oferecer. Ele olha para si e fala: não tem nada aqui de bom que eu possa oferecer para Deus. Tem um livro, Maravilhosa Graça, de Philip Yancey, um escritor americano, que ele tem uma frase maravilhosa que diz o seguinte: não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ponto. Esse ponto é importante. Não tem que olhar para mim, eu tenho que fazer, tenho que agradar a Deus. Você anda na presença de Deus e o Senhor agrada por amor a Ele, mas não achando que esse teu esforço vai fazer com que Ele te ame mais. Vai te fazer superior a outro irmão que não tem o esforço que você. Ele não vai todo domingo na igreja, ele não participa da comunidade. Então ele é inferior. A espiritualidade desse irmão mais novo, ele sabe que uma injustiça vai ser cometida para que ele seja justificado. Alguém vai morrer pelo pecado dele. Ele sabe que a única justiça que ele pode ter é confiar no outro. Ele não acredita que algo que ele vai fazer vai agradar a Deus. Ele sabe que ele tem que confiar cegamente, lucidamente, na cruz de Cristo. E crer de todo o coração que está tudo pago, está tudo consumado. E não há nada que ele possa fazer para que Deus possa o amar mais. Deus já o ama e ponto. Eu queria terminar aqui fazendo conclusão e dizer: se teu irmão foi perdoado, entra na festa com ele, se alegra com ele. Ah, mas não é justo, ele não mereceu, você também não mereceu. Aproveita a vida que Deus te deu, se alegra com teu irmão, recebe o quinhão dessa alegria. Não luta contra a graça de Deus, somente receba. Se você foi perdoado, perdoa teu irmão também que pecou contra você.
mesmo que ele não te peça perdão. Perdoe. Ah, mas não é justo. Ele fez algo terrível. Eu e você também fizemos algo terrível. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós. Mateus 7,12 diz o seguinte: tudo o que quereis que os homens os façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei dos profetas. Paga o mal com bem. É fácil? Não, não é fácil. Mas eu fui perdoado. Quem sou eu para não perdoar? Não olhe para o seu irmão com coração de inveja. A pergunta é: qual que é a espiritualidade que te move? Do irmão mais velho, que acredita na justiça própria, ou do irmão mais novo, que acredita que ele não pode fazer nada, mas é a graça? É a graça de Deus que é capaz de me perdoar e me incluir nessa família de Deus. Nós todos somos herdeiros de uma graça que não merecemos e não jamais poderíamos obter de forma alguma. Que Deus possa nos abençoar, que esse exemplo do filho mais velho possa tocar o nosso coração para ver se estamos vivendo assim, uma espiritualidade assim, e mudarmos de vida por uma espiritualidade de um filho mais novo, que cai em si. A Bíblia aqui diz que ele caiu em si e lembrou-se: puxa, na casa do meu pai, lá eu serei bem recebido e não quero mais nada, posso ser como um empregado dele. Que eu chegue assim, com o coração humilde, contrito na presença de Deus, e possa viver uma espiritualidade sadia e sã. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.